estamos entrando aqui no nosso terceiro e último episódio dessa série de videocasts Craques da Mecânica Riffel. A gente está aqui com a nossa mesa montada e completa. Você já está um pouco familiarizado, quem já assistiu os outros episódios. Quem ainda não assistiu e não ouviu, trate de ouvir, porque tá valendo a pena, um bate-papo muito legal. E aqui na mesa do meu lado tá o Marcos. Dá um alô aí, Marcos. Tudo bem, Seco? Tudo bem, pessoal? Então, estou aqui a gente está com... Meu nome é Marcos, trabalho no marketing da Riffel. A gente está com o Seco aqui, o nosso embaixador da marca. Está com os nossos craques da mecânica aqui, a Tati e o Ayrton. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Seco? E aí, galera? Bom, terceiro e último, né? Vamos torcer para ter mais, Olha então, aí, quem sabe? depois. Já me falaram que se comentar bastante tem mais, entendeu? É igual a galera fala, né? Bora curtir, então, né? Acelera para curtir. Né? E aí, pessoal, sou o Ayrton. Obrigado, Seco. Obrigado, Marcos. Vamos pra frente. Vamos, então, Marcos, qual que é o tema de hoje aí? Então, o tema de hoje, gente, é o futuro, né? Para quem acompanhou os outros episódios, a gente falou lá do início, né? Principalmente dessa equipe aqui, Nota 10, que está com a gente, como é que eles começaram. Depois eles contaram um pouquinho sobre a vida deles de hoje. E agora a gente quer conversar sobre o futuro do nosso mercado, o futuro de cada um deles. Então, esse é o nosso tema de hoje. A gente vai falar para frente, pensando bem para frente mesmo, assim, o que a gente imagina do mercado de moto, de novas opções de moto, de mulheres mecânicas, né, da parte de aprendizado da mecânica, de tudo isso. Então, acho que a gente pode entrar já direto falando o futuro da mecânica para vocês. O que vocês acham que vai ser a parte... Falando primeiro de mão de obra mecânica, e vocês acham que as motos vão reduzir as peças, vão ter mais peças? A gente vê que as motos estão vindo cada vez mais eletrônica, cada vez mais eletrônica embarcada, algumas peças estão ficando para trás, deixando de ser utilizadas, então a gente fala isso, mas a própria Tati falou no episódio anterior, a moto deixou de ser carburada. Sim, deixou, mas as carburadas ainda estão Tá rodando, rodando, né? elas estão aí. E assim, como é que vocês veem, então, esse futuro do mercado, essa transição de carburada? Vai chegar uma hora que acaba a carburada de vez? Ou como é que tu vê, tá? Seco, o pessoal falou que é para pegar a pazinha aqui, eu vou fazer uma transição agora para Ah, o futuro, boa. tá? Aí a galera vai fazer uma imagem aqui, peraí. Tchim! Olha, eu costumo falar que o futuro a Deus pertence, mas eu vou falar de um futuro bem próximo, tá? Antes da gente alongar o nosso futuro, eu vou falar do futuro bem próximo, que é aí para daqui um ano e meio, no máximo, a gente vai fazer muito motor de 160 e de Factory Phaser 150, porque é uma moto que explodiu no mercado, tem se vendido milhões delas, e a vida útil, até que por ser uma baixa cilindrada, é uma vida útil longa, e tudo tem seu fim, né? A gente não adianta falar que não vai quebrar, vai quebrar, então as oficinas podem se preparar. Eu só não vou falar nesse momento para investir em peça, porque está muito caro as peças para a gente fazer um estoque legal. Mas pode se preparar em conhecimento, porque são motos que vão dar bastante mecânica. E acho que esse é o nosso futuro bem próximo. Eu não vou arriscar falar de moto elétrica, apesar de ser a grande proposta, né? Ser a ideia de todo mundo, né? Moto e carro elétrico, porque eu acho que esse não é o futuro da nossa geração. Tá. Mas a gente vai chegar nesse assunto aí, porque eu quero falar um pouco disso aí também. Mais pra frente a gente vai voltar nesse tema aí pra gente ver um pouco do futuro. E da parte de mão de obra, então tu acha que a galera já tem que se especializar nessas 160 aí, porque agora vai chegar esse momento de começar a mexer nelas Sim, pesado, digamos a gente assim. já faz hoje, mas vai chegar em grande quantidade, Sim. Que é o quantidade. grande volume Que é o grande do volume Brasil, né? hoje do Brasil. Honda e Yamaha e tanto a Factor, a Phaser 150 também vai vir, né? Para trazer muita manutenção. E com certeza, pode especializar a mão de obra no futuro aí para essas Previsão da motinhas. Tati, então, Olha, 12 meses aí, vamos ter um grande mercado de A motos Tati veio baixa segura cilindrada. nessa aí também, né? Né? Não, essa é que eu conversei com meu pai essa semana, né? A gente tava falando sobre exatamente isso, que são Já motos que prevendo, vão já. vir para... a Honda vendeu muito, né? Uhum. A Honda Uma vendeu média desses motores para rodar 80, 100, 110, no mínimo a parte de cima, né? Mais E uns a gente 30. tá passando por isso agora, né? Então a galera tá aí nos seus 50, Então, tá 70 girando mil, não chegou KM aí. ainda no 100. Já se chega em nós aí. A gente vai viver esse futuro aí, com certeza, esse é o nosso futuro. Que legal. E pra ti aí, como é que tu vê o futuro da mecânica? Olha, nós temos um mercado muito diferente mesmo, né, do tempo que eu comecei. Porém, as montadoras têm caprichado muito nessas motocicletas, que elas não acabam nunca, cara. As motinhas que eu comecei a arrumar, então aí ainda. Você arruma até Eles hoje, só né? tiraram os platinados, jogaram kit conversor e as motos estão rodando. Então, assim,
A gente tem um mercado com motocicletas muito boas, né? Entre as montadoras. Porém, o mercado evolui e é uma necessidade, né? Não tem como ficar para trás. A gente estava falando sobre crack. Eu acho que esse é um ponto, né? Do cara continuar evoluindo para chegar, porque a gente recebe no dia a dia motocicletas injetadas que o cara arranca todo o sistema e mexe no carburador. Então, assim, o cara tá. Ayrton do céu, eu já peguei isso. Meu Existe isso, Deus, né? E é existe frequente, né? isso. Existe. E, eu não consegui entender, eu não entendi ainda por que Qual a que lógica? fazem isso. Porque a gente está falando de futuro, né? Mas Uhum. há 10 anos atrás, a injeção eletrônica seria o nosso futuro Sim. hoje, né? Eu Exatamente. diria que esse cara é um pouco teimoso, assim. Não, eu gosto assim. Da carburada. É que a manutenção do carburador é muito mais barato. claro. Olha, em partes, a gente tem, assim, algumas respostas. O cara fala, velho, tá mais barato para mim colocar um carburador do que consertar o problema da injeção eletrônica. Ou às vezes o mecânico falou que injeção eletrônica dá muito problema e ele acha melhor instalar um carburador. Então, assim, às vezes o cara não consegue consertar, daí ele volta, né, para um carburador que é mais fácil do tempo dele. Eu acho mais fácil você evoluir, né, para injeção Atualizar o eletrônica mecânico, né? do que você voltar a tentar lutar contra o mercado, porque não dá, né? É. As motocicletas vão chegar ali com frequência. E o diagnóstico da parte elétrica vai ser muito mais frequente que as motocicletas ganham quilometragem. A gente estava falando sobre 160, né? Em média, por exemplo, quando lançou a 150, cara, demorou um tempão, né? Até começar a pegar os serviços. Então o mercado ele deu um boom aí de motocicletas e essas motocicletas, né, elas começam a dar problemas. E são motocicletas mais tecnológicas. Então o pessoal começa a lidar com mais problemas no dia a dia. Uhum. Então o futuro, ele já chegou, né? E já chegou já há um bom tempo, cara. Um bom tempo. O pessoal consegue sobreviver, fazer dinheiro ainda tranquilamente. Porque nós temos muito serviço que não depende exatamente de injeção eletrônica e tudo, porém, a gente está deixando dinheiro na mesa, né? A gente está deixando a gente estava comentando antes. Cara, minha oficina não parece problema de injeção eletrônica, mas você já trabalha, já divulga, se você começar a trabalhar, vai começar a aparecer. Se você não está fazendo, outra pessoa está, porque tem muito problema, né, de injeção eletrônica, problema aí dessas motos mais novas. Isso com bastante frequência. Então, esse é o futuro, cara. Não tem muito assim o que a gente fazer. Tem que continuar evoluindo, capacitar, acompanhar o mercado. As motocicletas não é um negócio assim totalmente diferente entre as motocicletas, entre as montadoras. Assim, ó, é aquilo ali, a base, né? Assim como é a base da mecânica, a estrutura, a parte elétrica também é uma base. Então, os sensores, atuadores. O pessoal fica muito ligado assim. Eu preciso de um scanner. Porque ele acha que ele não precisa nem estudar, o scanner vai Não sabe entregar nem as mexer respostas. Eu ia scanner, entrar nesse não ponto consegue nem exatamente trabalhar. agora. Na parte de ferramental, né, a gente olha para a mecânica e pensa geralmente em chave de fenda, ferro e isso. Vocês conseguem ver um futuro também na parte de ferramentas que auxiliam vocês no dia a dia ou do jeito que já está, não tem uma necessidade de ter, sei lá, um scanner que vai facilitar ou algum outro equipamento mais tecnológico vendo para frente, assim. Vou só voltar um pouquinho aqui, que Uhum. você perguntou da questão de mulheres na mecânica, né? Uhum. Eu acho que no futuro a gente vai ver com maior frequência. Hoje em dia é raro, né? Esses dias eu atendi um senhorzinho lá, ele falou, eu tenho 50 e poucos anos. Senhorzinho não, tá? Ele era um meninão, né? Eu tenho 50 e poucos anos e eu quero te agradecer, porque eu nunca vi uma mulher mecânica. Mas no futuro, Olha eu só. acho que isso, porque as meninas estão conquistando esse mercado, né? Uhum. E as E tu mulheres estão... fala por várias e tu estimula várias Sim, a entrarem estimulo, nesse, com nesse certeza. meio e A desenvolver. estarem envolvidas, porque hoje, né, 98% homens, né, que Uhum. atuam. E esses 2% com certeza no futuro vai aumentar Vai muito. amplificando, vai aumentando a voz, vai chegando mais longe, né? Exatamente. Inclusive, Tati, até a gente teve, agora nesse mês que estamos fazendo a gravação aqui desse videocast, a gente teve um pit stop no Senai de Goiânia e uma das turmas era uma turma de 20 mulheres fazendo uma Legal. formação. Um abraço pro pessoal de Goiânia. Uma formação só de mulheres De mulheres. mecânicas. Que Assim, foi legal. bem legal. Tá? Foi bem legal. Interessante. É legal ver que elas estão interessadas e Uhum. crescendo, né? É que eu acho que, na verdade, o interesse, ele sempre meio que existiu. Mas como tem esse preconceito, esse receio, o mercado era bloqueado, as próprias outras oficinas, mecânicos não abriam tanto espaço, não tinham esse entendimento, alguns, né? Alguns não abriam mesmo por conta de não querer. E acho que
tu tá representando muito bem isso no segmento, no Brasil todo, e estimulando, e abrindo espaço mesmo, abrindo caminho. Então esse 2% vai virar 4, depois 6, 8, porque daí vai ter mais gente como tu seguindo, aparecendo Que também, vai galgar mostrando. lugar, né? É, Sim, entendeu? Isso aí, exatamente. essa força tá, Esse é tá um grande crescendo. futuro aí para as Uhum. mulheres mecânicas aí. É que na atualidade é um grande desafio, né? Uhum. A gente faz parte de Mas um. o desafio, desculpa te cortar, a gente vê o desafio não é o desafio em capacidade da pessoa. É Não, de ter acesso mesmo, de entrar nesse meio, né? na verdade, Seco, o que acontece? No grupo que a gente faz parte de mulheres mecânicas, Uhum. elas expõem a maioria que trabalha, né, que tem chefe, geralmente o chefe cobra mais delas e acha que ela não tem capacidade para resolver, até ela provar que não, eu Uhum. consigo, não é porque eu sou mulher que eu não consigo fazer, Uhum. né, tal tarefa. E acho que no futuro isso vai ser mais fácil, porque vai encaixar melhor na cabeça de todo Vai mundo. entender, né? Vai ouvir mais, vai abrir a cabeça para escutar um pouco, perceber que não quer dizer nada, né? Mecânico é mecânico, é a profissão que a pessoa escolheu, enfim, né? Sendo um profissional capacitado, Uhum. diferente de ser homem ou mulher. Uhum. Acho que é isso. Foi bem legal ouvir vocês aqui, porque eu ia questioná-los, né, sobre aquela história, né, se a gente faz o nosso futuro, ou se o futuro tá aí, a gente tem que acompanhar, vocês já falaram um pouco sobre isso, mas o que me chamou muita atenção aí do papo da Tati e do Ayrton é a necessidade, eu acho que vale a gente reforçar isso, do mecânico tá ligado, assim, porque as montadoras vão sinalizando para que caminho que elas vão ir, como é um exemplo que a gente trouxe da 160, né? Então elas já vão dando sinais dos caminhos que o mercado vai tomar e o mecânico tem que estar atento, tem que estar buscando formação, conhecimento, acesso à peça, enfim, para estar preparado para esse futuro não atropelar ele, Sim, né? é onde o Seco queria entrar, né? Na questão da ferramenta, né? Que a gente não Sim. compra só a ferramenta, né? Uhum. Chave Phillips, alicate. A gente também acaba e vai se atualizar, comprar um scanner para poder fazer uma leitura. É que a questão é que é a seguinte, o scanner sozinho lá não faz leitura, né? O mecânico tem que se especializar para poder entender o que Saber o como usar, scanner... como ler, entender a informação que veio. Exatamente, exatamente. Eu trabalhei bastante tempo em agência, mas antes, né, das agências eu iniciei na oficina tradicional. E é incrível, assim, como que a gente acostuma a trabalhar sem ferramenta. Uhum. E o serviço é muito mais difícil, cara. Muito mais difícil. Demorado. A Muito mais precisão, esforço, a né? gente tem muito retorno de trabalho. E os serviços demoram mais para fazer. Quando nós vamos trabalhar para uma agência, ou obviamente que não é só agência, cara, muitas oficinas estão muito equipadas, que você entra numa oficina que tem estrutura para trabalhar do jeito certo, com as ferramentas certas, os serviços são fáceis, cara, não quebra a peça, não reduz, cara, só do uso do torquímetro, por exemplo, Uhum. reduz os retornos aí de vazamento, de motor espanado em 80%. No uso aí de uma ferramenta só. Uhum. A precisão de uma ferramenta. Saber quantos Normalmente, cliques tem que dar, né? exatamente, E tal, tem né? uns apertos, né? Nós temos aí Uhum. problema de vazamento. O motor, a gente pode desmontar, cara, dezenas de vezes. Se ele for montado no torque, ele não vai ter problema nenhum. Pode desmontar, montar sem problema nenhum. Mas aí se você cede o aperto ou deixa o parafuso solto, ele sobrecarrega outro prisioneiro. Então a gente tem vários problemas por causa do uso de uma ferramenta. A necessidade de ferramental, e ela se tornou hoje necessária, por conta também das informações que chegam, né, através da internet. Porque o cliente vê o cara lá no YouTube desmontando uma caixa de direção com uma ferramenta específica. Daí ele chega na tua oficina, você tá na base da chave de fenda, batendo, daí Não, fala, cara, O tem a cara não ferramenta tem pra nem desmontar isso aí, você não saca, tem. né? O me saca dá a chave rolamento. 13 aqui, eu vou. O cara encaixa um partir de- cano na chave para fazer força, Então, alavanca. assim, as informações, elas chegam no cliente e o cliente, às vezes, acaba cobrando as oficinas, né, tem essa necessidade de especializar. Toda a ferramenta de diagnóstico, ela precisa de um cara atrás dela, senão ela não Específico. entrega nada, né? Ela auxilia, ajuda. A injeção eletrônica, por exemplo, 90% do diagnóstico a gente consegue fazer sem o scanner. Uhum. O multímetro, eu ele falei entrega isso hoje de leituras, manhã né? para você, Olha né? só. Na verdade, assim, a moto de baixa cilindrada, você consegue chegar no diagnóstico dela sem o scanner. Porque às vezes o rapaz faz um investimento na oficina dele Uhum. de um scanner de R$ 5.000 que vai ficar, às vezes, na Vai só uma prateleira vezinha um ou ano. outra. E ele não consegue esse retorno, Uhum. né? Pra Principalmente pagar. a gente que atende Sim, baixa cilindrada, claro. né? Quem atende alta, não, já Não, consegue tudo bem. ganhar
esse retorno. As Mas ainda ferramentas, assim é elas- um alto investimento. É Ainda é um alto e para o investimento. futuro, né? Que a gente está Específico. falando de futuro, Uhum. vai ser muito mais utilizado. Uhum. Até nas baixas cilindradas vai chegar um momento que a gente Muita vai eletrônica. precisar essa É necessidade. que são leituras, né? Ali É os que sensores são... ferramenta, o mecânico está sempre. Não tem como, Uhum. gente. Ferramenta é um investimento É diário. informação e em ferramenta. Não tem como. E Não ferramenta, o mecânico nunca tem o suficiente na oficina. Você Uhum. pode ter todas, uma vai faltar, não é? Então, Leva-se um tempo, né? Pra gente montar ali o básico. E aí todo dia, cara, tem moto nova, tem ferramenta para comprar, ferramenta dá problema, tem que repor. Então, assim, as ferramentas ajudam muito. Às vezes as pessoas não têm também por não conhecer as ferramentas. Aí quando você vê uma ferramenta, a aplicação dela, o cara vai e compra e facilita o trabalho, né? Extrair rolamento, montar rolamento, uma simples peça que no dia a dia ali, cara, facilita bastante, né? A necessidade aí, a estruturação de uma oficina, ela vai se tornar cada vez, né, mais frequente. Por quanto vem a cobrança por parte dos clientes, né? E assim, o pessoal quer cobrar melhor, o pessoal quer um serviço melhor. Então precisa realmente, né, fazer o investimento em ferramental. Cara, tem muitas oficinas que trabalham, né, ali com o básico do básico do básico. O cara faz solda, ajusta e põe para trabalhar, cara. Uhum. Sobrou dinheiro, não tem problema. Sobrou dinheiro, vai investindo em ferramenta. A gente precisa acho que esse é, fazer. a cara, massa não do tem- Brasil. A maioria das oficinas é assim. Mas hoje, sim, Ayrton. porque eu Pro vejo cara também começar a outra. montar uma oficina fica muito caro. Fica montá-la completa. Se É. você for pensar, por exemplo, hoje. O que seria uma oficina completa? Vai, desenha pra gente aí, pra gente Ó, entender pra bem. mim, assim, ó, eu já cheguei a trabalhar. Já cheguei a trabalhar sem elevador. Uhum. Começou a doer as costas, daí Mas aí, Aí ficava um- no tripé central, cara, uma caixinha, e põe a moto em ali, cima. assim, então, assim, o que você tem condições hoje? Uhum. Aí isso dá as prioridades. É porque né? dá para você Então, trabalhar aí sem, você dá põe para pra começar trabalhar. sem. Dá pra começar. Você não tem um elevador, cara, trabalhei, começou a doer as costas, daí um vizinho meu tinha um metalúrgico, falou, cara, vou resolver esse problema. Daí ele fez lá uma rampa, né, Uhum. com uma rampinha mais baixa, subia a motocicleta, trabalhei um tempão, descia e tal. Então, assim, você dá prioridade pra dar andamento no projeto. Cara, começa a entrar a grana, você vai, compra um Eu acho elevador, que já é vai um no luxo, ritmo né? da oficina. Vai no ritmo Exatamente. da oficina. Tem muita oficina que ainda, às vezes, não faz falta. Uhum. O cara habituou a Porque não trabalhar adianta a gente assim. falar que é o nosso modelo, Aham. mas a gente tem que entrar dentro da realidade de todo Sim. mundo. Tem oficina que não tem rampa e não faz falta, o cara já Uhum. acostumou. O meu pai fala, já fui oficina em São Paulo que não tem lugar para você pôr o pé, que tem muita moto e o cara só trabalha no chão, o cara não tem Uhum. rampa. Sim. Por É opção, né? importante o cara, eu acho que muito, a Tati falou muito isso aí de olhar para o teu mercado, ver as motos que você vai atender, né? E estar preparado para aquilo também, que nem vocês falaram. O scanner depende, qual que é o seu público, né? Talvez esse investimento de 5 mil no scanner em outras ferramentas mais comuns, mas que você não tem, que vão te ajudar a ganhar tempo. Ganhando tempo você faz mais serviço, mais rendimento na oficina, né? Então, Exatamente, vai do mecânico avaliar ali a necessidade dele, né? Para a oficina dele. Assim, a partir do momento que você tem acesso à informação, você sabe como é que você vai trabalhar, você consegue ajustar isso, né? Falar, Ayrton, quanto que eu vou gastar para montar uma oficina? Falar, velho, você consegue começar a trabalhar com um valor X, se você quiser gastar, eu vou chutar aqui um valor, cara, vou começar a trabalhar com 5 mil reais. Você coloca 10, você coloca 50, você coloca 100, quanto mais você cresce a oficina, mais necessidade tem. Mas assim, eu não preciso fazer investimento de 100 mil numa oficina para começar a trabalhar. Uhum. Eu tenho o necessário para trabalhar e tenho conhecimento e ponho uma coisa para rodar. Vou comprar um scanner de 3, 4 mil de início? Cara, vou comprar quando estiver rendendo, eu tiver demanda de trabalho, entender né? Acho que é a tem um necessidade, fluxo, né? né? Porque isso, a esses- demanda, a necessidade vai. Esses trabalhos a gente consegue fazer com a base de conhecimento manual e multímetro. O multímetro você pega ali, cara, um mais simples aí de 80 pila, né? E faz Já o mesmo resolve. trabalho. Você resolve, cobra do cara. Cara, sobrou dinheiro, scanner. Ele vai agilizar o trabalho. Eu sempre falo pros alunos, ele te dá agilidade. Você não precisa achar o fio, achar o manual, a voltagem. Então ele já agiliza. E oficina tempo é dinheiro. Então se você entrega a moto em meia hora, é melhor do que você gastar 2 horas com base, né? Então assim, mas aí é uma transição. Uhum. Chega no momento certo que você começa a investir em ferramentas Investir mais mais. sofisticadas e tudo. E vocês acham que existe alguma maneira de ter um processo de automatização dentro da mecânica? Tipo, pensando lá para frente no futuro, algo que não precise de um ser humano para fazer, sei lá, a regulagem do kit de transmissão, alguma máquina, vocês conseguem imaginar isso? Fala, não, sempre vai ter que ser um ser humano que vai ter que fazer tudo e
não tem como escapar. Eu acho que você tá viajando para 100 anos. Não, é futuro futuro, tá vamos pra frente. Tá muito para depois. Eu não sei se essa tecnologia Olhando aí, de dentro da oficina, pensando é muito assim, difícil hoje, na nossa enxergar. realidade é difícil, né? Uhum. É difícil, talvez, não sei, não vou nem arriscar. Acho muito difícil. É porque não tem como, né? Esse autoajuste. Muitas motos, muitos O kit de produtos transmissão diferentes. é fácil, Seco. É só Uhum. pôr cardan em toda pro Brasil. Resolveu, Já né? resolveu o problema, mas não, posso dizer que não vejo isso nem Não na tem minha cenário geração. pra nem isso. Não, é que assim, o kit de transmissão existe uma peça, né, que até tensiona ali, que não Uhum. ajuda em nada, mais atrapalha, na verdade, seria esse, mas esse é um passado que a gente nem indica também, Uhum. mas acho que para esse futuro aí de autoajuste de kit de transmissão, hoje eu não consigo imaginar, não, Uhum. não entra na minha cabeça. Sim, nenhum auxiliar, um robozinho auxiliar dentro da oficina para ajudar a trocar um óleo, alguma coisa assim. Não dá, tem que ser um ser humano, um ajudante. São serviços muito técnicos, né? Aham. Eles são serviços muito técnicos, até por quanto ele é escasso, né? Ele é escasso, ele demanda tempo e dedicação ali para formar. Uhum. E É que quando assim, forma, há muita oportunidade, há muito mercado, o cara monta o negócio dele. Então, essa prestação de serviço, você achar um problema, e já existe os robozinhos, né? Que são ali os scanners, que são ali Uhum. A os diagnose daí, né? osciloscópio. Então, são ferramentas que eles trazem informações pra gente, né? Então, são leituras, mas aí você tem que colocar no fio certo, você desmonta o motor, você precisa montar, né? Não vai haver uma substituição de motor completo, por exemplo, né? Você precisa abrir, trocar uma biela, a parte de cima e tal. Eu ouvi um barulho, né? Então, são coisas que dependem, sim, de mão de obra. Diferente da indústria, né? Da montadora, que grande parte da produção, né? Já é feita automatizada. aí- É que no simples tá no que seria a padrão, né? troca de óleo, né? Uhum. É simples trocar o óleo, é só um parafuso. Daria para Entre pôr as- um robôzinho ali, Uhum. entendo sua linha de raciocínio. Só que às vezes o simples se torna Vai complicado virar na um oficina. complexo. Porque ele pode ter apertado muito o parafuso do óleo, o bujão, Uhum. e já veio espanado, ou já veio com a cabeça dele danificada. Cada moto vai ser uma moto, né? É o que eu falei, às vezes a moto tem o mesmo problema de 1000 maneiras Uhum. diferentes, e aí o robozinho não vai conseguir Ele vai ter que ter uma base de dados muito grande Vai ter que fazer um robozinho com martelo, né? só pra bater, Martelo na né? taiadeira. Eu acho que o Seco já tava querendo botar o Rifito trabalhar aqui. Certeza, né? pô, Deixa o cara ele tá só aqui, de ó. transporte, que ele tá de A gente boa. só fala, ele tá quietinho aqui no Tá meio. ganhando parado. Isso aí. Bom, a gente já falou um pouquinho do futuro, a gente pode entrar nessa parte da elétrica ali, que a Tati já deu uma puxada. Como é que vocês veem essa entrada da elétrica no mercado, né? Tá entrando, tem uma tendência de mercado para veículo elétrico de uma forma geral. A eletrificação de quase tudo que tem roda, inclusive, e até, enfim, é um futuro que está aí, está caminhando, mas ainda tem um bom percurso. Como é que vocês veem isso, essa entrada de scooters agora e subindo para motos até um pouco mais potentes e mais fortes? Como é que vocês enxergam isso aí para vocês no mercado de mecânico mesmo, de fato, falando manutenção, acesso a esses produtos, acesso a peças, a tudo isso? Assim, como é que vocês enxergam esse futuro que já está batendo na porta? O futuro tá na porta, né? A Tati andou pilotando várias aí que eu sei, É né? uma delícia, viu, gente? Super leve, é só acelerar também. Silenciosa. Nossa. Realmente é o futuro, né? Eu acho que esse é o futuro automobilístico no geral, mas acredito que não seja o nosso futuro, talvez. Brasileiro? Acho que sim, provavelmente, Uhum. para as próximas gerações. A corrida do ouro, na verdade, no veículo elétrico é a bateria. Uhum. Eu acho que eles têm que aperfeiçoar muito isso, porque qualquer bateria aí é 5, 8 horas para uma carga completa e às vezes para uma autonomia de 100 quilômetros. E você abastece o tanque da sua moto em nem 20 minutos no posto e roda 300, 350 quilômetros. Uhum. É lógico que tem que levar em consideração o custo, né, Sim. do combustível, mas a gente é muito geração iFood. A gente quer, eu quero meu McDonald's em menos de um minuto, tem que estar pronto. Para tudo, qualquer coisa, até para arrumar a moto. Então, essa parte da moto elétrica vai ser muito bom, porque eu acredito que vai diminuir bastante a questão de roubo, né? Que essa é o nosso presente hoje. Quem tem 160, infelizmente, tem que ter um seguro, né? Mas eu acho que para o futuro, aí a galera pensa que vai ter moto elétrica e não vai ter manutenção. Eu falo, Então, é isso que eu quero saber do teu pensamento aí. não, Que Se tu vende vê. muito essa ideia. Para esse futuro, é lógico que assim, vai durar mais, né? Um kit de relação a uma moto elétrica vai durar mais pelo fato de que ela é mais leve. Então ela vai exigir menos tração. Uhum. Pneu vai durar mais, só que tudo gasta, gente. O cara também vai bater, o cara também vai cair. E A tu gente falou tá em nesse o dia a kit de dia. transmissão.
Só para lembrar, tem algumas motos elétricas que o motor é na roda, mas a tendência é que Mas elas vai vir tenham algumas, o kit de transmissão para escalonar, para ter motos maiores e tudo mais. O melhor funcionamento vai ser esse. Então, as motos grandes vão vir, né? vão ter isso aí. Mas dão manutenção. A galera já tem mandado fotos para mim de... Exatamente. O motor é na Já roda e pintou parece... alguma elétrica para ti? Para arrumar? Não, mas os mecânicos que acompanham a gente já mandou foto. A roda dela, se vocês desmontarem, parece um grande estator, cheio de bobinas de cobre ali. E, bom, tem algum problema de vedação ali que eu acho que a galera ainda está ajustando, as montadoras. E ali entra infiltração e está dando uma manutenção. E o mecânico que se especializar nisso, ele vai sair na frente. Mas no contexto geral vai dar manutenção também. Não adianta a gente falar que fugir, né? não tem como fugir. Se aparecesse uma elétrica para ti lá, tu assumiria para arrumar? Não, a gente não. No presente, não tem como. Hoje, a gente se chegasse não tem conhecimento, né, zero. de moto elétrica. A gente tem conhecimento de 4 tempos, né? Em relação à manutenção, é um sistema bem mais simples comparado ao que a gente arruma hoje. São menos peças, né? Na prática, vamos dizer assim. É só componentes elétricos. Então, a estrutura funcional dela é bem mais simples. Então, qualquer mecânico com base, né? É que assim, fica em segurança porque não mexeu, né? Não tem peça. Mas se você desmonta, olha e fala, cara, esse aqui funciona assim, então... É que no lugar do motor a gente tem uma bateria. Combustão, né? Vamos dizer assim. A maioria vem 2, né? Na verdade. É isso. A tendência é vir até mais para poder rodar mais, né? Agora, de substituir a quatro-tempo por elétrica, cara, elas vão fazer parte do mercado. Vão fazer parte do mercado. Elas não, uma coisa eu acredito que não vai ser um segmento dentro vai ser um das segmento, rodas. vai ser mais um segmento. A gente vai ter a demanda, como sempre houve, né? Assim como há nas motocicletas aí 4 tempos, e vamos ter, né? A demanda elétrica, normal, vai ser mais um segmento. Em relação à manutenção, são menos peças, a manutenção é bem mais simples e a manutenção vai ser feita dentro das próprias oficinas, não tem segredo quanto. Eu não vejo. A oficina, tu diz a própria concessionária, a loja que vende. Não, as oficinas tradicionais mesmo, cara. Assim, desde que você tenha peça para substituir ali, tranquilo, mas são basicamente, né? Ali são componentes elétricos. A estrutura funcional é aquilo ali, cara. Desmontar e montar a peça, parafuso, solta e aperta. Mas substituir, cara, não vejo muita. Assim. Igual você tem um patinete. Gosta de moto. Cara, e assim, é diferente, né? É diferente. Tem ali o mercado, tem as scooter. O cara, velho, você prefere uma scooter? Eu prefiro, melhor de pilotar. Tem o cara que anda com patinete elétrico, tem uns patinetes aí, velho, que pega 150. Se deixar, mas se mexer. Vou dar um exemplo aqui de bateria. A bateria eletrônica, né, que a gente usa, ela é bem... A gente não, né? Quem toca bateria, na verdade. É bem diferente da acústica. Se você pega uma eletrônica, você bate a baqueta nela, e quando você pega uma acústica, você bate a baqueta, você sente essa. E moto também é a mesma coisa, que é o caso da scooter, né? Quem anda de scooter, não anda de moto. E quem anda de moto, provavelmente vai ser difícil migrar para uma elétrica por causa da sensação que a moto passa pra gente. Né? Outro detalhe, né? Que geralmente o pessoal não dá muita atenção. O mercado das scooter, né? Ele é bem mais fraco aqui no Brasil. Tá crescendo, ele tem muito para crescer, inclusive. Mas nós temos hoje, quando o cara vai comprar uma moto, ele pensa muito no uso misto, né? Você não põe uma scooter em estrada de chão, cidade buracada, você não pega rodovia, né? Tipo, não é uma coisa que você até vai, mas não é um negócio que você... Não, foco é mobilidade urbana, então, assim, né? Você pega o quê, curto e rápido. Pegar uma scooter pra usar na cidade, o cara que mora, né, em Campinas, é tranquilo. Pra pilotar ali, cara, é um top. Não troca marcha, é facinho, é bem... E ela dá baixa manutenção, né? Exato. Agora, se você pega estrada, você não vai para uma scooter, vai pegar um outro modelo. E aí a mesma coisa, uma moto elétrica. Aí a conta é a mesma, né? Cara, vou usar o quê? Para uso da cidade. Não, eu vou comprar uma moto para pegar rodovia, fazer um uso misto, vou pro sítio. Então, as aplicações são diferentes, né? Elas vão fazer um paralelo, né? Então, são mais um segmento ali, que daí, assim, você decide, quer pegar para mexer? Quero. Cara, eu não quero me envolver com isso. Então, você não se envolve. Mas a demanda vai ter, né? Vai ser mais uma demanda por mais um nicho, se você quiser atender ou não, né? E essa transição na oficina aí talvez seja a longo prazo parecida com o que a gente comentava ali entre a injeção e o carburador, né? Vai chegar um momento onde vai chegar a nova, vai começar a ter os dois, mas acho que é uma coisa muito mais devagar, né? Mais conforme a necessidade do público. Eu vejo que talvez pode ser acelerado se depender de regulamentações, né? Porque a gente vê que hoje o mundo está querendo reduzir combustão, CO2 no ambiente. Por isso a gente vê muitas motos
subindo de cilindrada para manter a potência, para poder atender a potência, porque o mercado se acostuma, principalmente o brasileiro, à potência da moto e não o que a moto entrega em si. Então a gente vê muito mercado tendo que subir cilindrada para manter a potência, porque por conta da regulamentação de emissão de ruído, emissão de CO2. Então eu acho que talvez a gente, por conta de transição, seria muito mais lento para o público aceitar a elétrica e entender e ver que vai usar a elétrica, né? Por opção, a gente vai pela moto que a gente gosta e não pela moto que tem que ser, né? Então a gente cresceu com a moto a combustão, ela era 2 tempos, virou 4 tempos, viram que é a melhor opção, fizeram bicilíndrica, 4 cilindros, agora estão vendo que tricilíndrica já é o melhor momento, é a melhor moto. Então, estão chegando, estão lapidando. E eu acho que vai chegar nessa transição onde a gente vai ter também regulamentações que vão obrigar a ter elétricas, uma parcela de elétrica no mercado, a fabricante vai ter que entregar X veículos elétricos por ano. Então, talvez eu acho que pode ser uma transição forçada, sabe? E aí, mas acho que vai acaba depender muito do reduzir. público. Não, O público sim. aderir. Mas eu vejo que se virar regulamentação, a fabricante vai ter que atender. Essa sabe? Ela vai ter que falar, beleza, não posso mais fabricar moto de 4 cilindros, por exemplo. O veículo pesado Entendeu? passou por isso, vem Há 2 passando, né? tempos. Há 2 tempos morreu ela porque a morreu. regulamentação falou, não mudou pode totalmente, mais. Porque não atende emissão de poluição, entendeu? E, né? Que poluição. Né? Não. Mas, entendeu? né, não tinha lógica nenhuma, né? Entendeu? Esse tempo no muito mercado, pouco. né? Deu uns 2000 ali. Acho que não As tinha dengue RDs, também, né? Não tinha besteira, com certeza. Né? Não, que- aí não tinha mesmo, Não tinha. né? Apareceu um pulverizador para matar a dengue. Mas eu acho que eu vejo um pouco disso, assim. Às vezes a gente vai ser um pouco obrigado. E a nova geração, ela já vem entendendo a mobilidade de uma forma diferente, né? Já enxerga um pouco diferente, né? A gente aqui, eu tenho quase 40 anos, então a gente está numa faixa onde a gente passou por vários tipos de motos, veículos, mas a gente tem um público que já está acostumado, como tu falou, o aplicativo para facilitar, seja para pedir ou entregar um produto, mas também para locomover a pessoa. Então ela já está mais do tipo assim, realmente, acho que eu não preciso de um veículo a combustão, preciso de um elétrico prático, rápido. Eu não preciso de sabe? uma autonomia de 300 km. Não, eu acho que a autonomia, ela para essa pessoa não, né? Mas uma hora ela vai envelhecer também. Então ela vai querer viajar, ela vai precisar de autonomia. Então a autonomia eu acho que vai chegar esse momento, né? Mas eu acho que vendo assim, olhando o mercado de fora, com essa padronização de bateria que eles estão fazendo nas principais fabricantes que vai chegar, vai ser a gasolina da moto elétrica, vai ser a mesma bateria para todas e tudo mais, eu acho que isso vai difundir e aí eles não iriam fazer esses projetos sem já estar encaminhado com E essa fora a previsão. tecnologia também, né? Que a moto elétrica ela tem muita Não, tecnologia. Que a gente foi lá conhecer no Sim. salão da Scooter, Uhum. que não tem nas motos Sim. convencionais. E até essa Muita questão que eu falei coisa. do roubo, né? Muita vai diminuir coisa. muito, porque Muita a coisa. pessoa consegue, o próprio fabricante Localizar vai ter tudo. acesso a desligar a moto onde ela estiver. Ela É for uma coisa roubada. que ainda vai. Tá chegando assim de uma forma até meio, entre aspas, descontrolada, porque entra na parte da privacidade também. Então isso aí ainda vai ter. Começar a dar uns atritos em breve sobre isso aí, porque a moto vai estar sendo monitorada o tempo inteiro. A pessoa tem que concordar com quem vai poder monitorar, né? Se é o proprietário, a fabricante, o Detran, sei lá, enfim, né? Quem vai controlar. Mas isso vai ser vamos bater cabeça lá Mas na eu acho que frente. pra quem já teve moto Mas- roubada. Nossa, imagina. Pra essa Mas- pessoa, ela vai querer. E essa não só a tecnologia, a própria fabricante, para ela vai ser mais prático fazer uma moto elétrica. São menos peças para montar, para fabricar, para encaixar. Sai muito mais moto de linha de produção, a fábrica é muito menor. A gente teve oportunidade de ir para a Índia conhecer fabricante que vai chegar no Brasil em breve com moto a combustão. E aí a gente foi na fábrica, eles têm várias fábricas lá, a gente foi em 3. E aí a fábrica elétrica, tu olha e fala assim, é desse tamanho e produz 12 vezes mais do que a que a gente Sério? estava. Não Entendeu? acredito. É quase o mesmo tamanho e produz muito mais, Muito porque é mais. muito menos componente, linha de produção muito menor, A mais única questão aqui no enxuta. Brasil é que a moto elétrica tá muito cara. Então, é porque é tudo importado, né? Um dia vai não se analisar. A hora que as grandes fabricantes começarem a padronizar essa bateria e tudo mais, eu acho que esse mercado ele vai evoluir muito. E é como tu falou, o mecânico já tem que estar ali, de olho, pensando, entendendo quais são as peças que vão exigir manutenção nessa moto, o que ele vai precisar aprender de eletrônica adicional, se um scanner desses vai ajudar, o que ele já tem que ir se antecipando, porque a gente tem uma fabricante que está querendo se consolidar como elétrica aqui no Brasil, com fábrica abrindo e tudo mais, então é uma boa dica essa que tu passou para a galera das elétricas e ficar atento. E a gente ouve também, tivemos contato, a gente está sempre em contato aí com as montadoras, né? Algumas delas falam em motocicleta híbrida, né? Assim como a gente tem Sim. nos veículos Legal. de 4 rodas, né? Não sei se vocês estão
o quanto vocês estão por dentro disso, mas também de usar um motor elétrico para aumentar, diminuir o consumo, digamos Então. assim, do combustível. Uhum. Ainda assim eu teria um motor elétrico, claro, mas seguir mais um pouco. com o Sim, motor não, eu vou elétrico. te dizer que no Brasil a gente já tem veículos que seriam, motos que seriam híbridas sem nem saber. Scooter, por exemplo, de entrada, PCX, a N-Max, elas têm um motor que já é um motor elétrico que ele não empurra a moto, mas ele já liga o motor, ele já faz o motor girar para deixar o pistão posicionado quando ele tem o start-stop, no caso dessas scooters, que tu para por 3 segundos ele desliga o motor sozinho, mas o motor elétrico já gira e deixa posicionado Olha para aí. quando tu É acelerar uma ele ligar. tecnologia que já dá para investir É, bem nela, né? exatamente. E ela já tá ali, ela já existe. Ela só não tem a capacidade, não pode ser chamado de híbrido porque ela não tem força para empurrar a moto. Ela não foi projetada para isso. Sim. Mas ela já facilita na já é explosão, chamado de na motor condução. elétrico. Já é um motor elétrico que gira o motor mesmo da moto. Então, isso é uma tendência, provavelmente vai crescer um pouco mais aí, né? Só que tem que evoluir, claro, né? Sim. É Assim que futuro eles mesmo. conseguir resolver o problema do CB300, daí já Né? dá um próximo passo. Não, mas ele Aliás, pensa- tem bastante A coisa CB300 para as acabou, montadoras. né? Pensa que não vai ter mais cabeçote, entendeu? Eles Se têm for bastante elétrico. coisa para resolver do problema atual. Mas acho que é O nessa pessoal da pegada. Retífica não vai gostar. Eu sou muito Verdade, de olhar o pessoal da pro futuro, retífica né? não vai. Não vai A mesmo. retífica é. Vai ter que mudar, entendeu? Ó, já fica a dica aí, dá uma olhada no que tu vai ter que retificar agora, né? Ah, mas sempre tem. Retífica, Tem, não né? adianta não. E, gente, quanto aos projetos de vocês, assim, né? A gente falou um pouquinho do mercado, assim, mas como é que a Tati imagina aí o futuro de médio e longo prazo, tanto da sua oficina quanto da tua atuação nas redes, né? O Ayrton aí nas tutorias dele de professor, e como é que vocês nos, assim, contariam para nós dos planos planos a gente nunca sabe se vai executar, mas a gente sempre tem alguma coisa na cabeça, né? Pensa, né? Eu costumo falar, o futuro a Deus pertence, né? Mas a gente planeja, assim, não tem como, né? Se você não tiver um plano, você acabou, né? Sua existência de vida, pra que você vai trabalhar então você não planeja nada, né? Mas pro futuro, eu acho que é isso que a gente tá conversando, né? A moto elétrica e também motor de 160, eu vou voltar a falar. É porque esse vai ser o nosso futuro e cada vez mais a tendência das oficinas tá cada vez mais cheia, porque esse nosso setor, esse nosso ramo disparou. Cresceu muito na pandemia e não retornou, tipo, não voltou ao que estava. Continua evoluindo. Então, para o futuro, a gente tem muito serviço, tem muita coisa para fazer, tem que se esforçar, trabalhar. E para a internet, eu acredito que a gente vai crescer muito ainda, porque o consumidor final está procurando conhecimento. Sim. Isso tem mudado muito, né? Antigamente o povo nem lia o manual. Nem para que vai ler o manual? E hoje não, a galera já lê o manual, já pergunta, às vezes compra moto nova e já comprei essa moto, me fala um pouco dela, tal. Então a galera tem mudado o jeito de até conduzir a moto e se portar diante de uma nova moto. A gente tem um mercado que ele tem essa quantidade de informação que a gente já falou já bastante sobre isso. Eu tenho como missão facilitar essas informações chegar, não a outra ponta, a quem tenha interesse, né? Realmente quem tenha vontade de se especializar, de abrir o negócio. Então, assim, eu quero continuar e vou continuar, né, ajustando isso de forma que eu consiga organizar os conhecimentos, né? Tem muito conhecimento, a gente consegue organizar isso de forma que chegue na ponta, que o cara consiga ter mais assertividade. Então, assim, a gente, do lado de cá, quando a gente fala, por exemplo, em projetos online, ou mesmo, né, os treinamentos presenciais, que eu já atendi muito e volto a atender, são pessoas, né? São pessoas, são empresas, e essas empresas têm família, tem o pai, tem a mãe, tem os filhos. Então, assim, não é só, cara, vender um curso, não é só você falar que é professor. Então, eu realmente tenho isso como objetivo, e cara, eu participo em paralelo. E isso realmente demanda bastante tempo, bastante dedicação ali, que você tem que sempre estar se atualizando, buscando informação de uma forma mais fácil, ferramentas disponíveis, tentando ajudar. Então, realmente, eu vou continuar fazendo isso. Eu vou intensificar esse projeto, vou trazer isso para uma unidade, vou trazer o pessoal para essa unidade, além do conhecimento que eu entrego online, entregar esse conhecimento presencial, o que tiver de novo no mercado, vou trazer, tentar ajudar. Então, eu acredito que, assim, eu já estou há algum tempo no mercado, já venho estudando, já venho adquirindo conhecimento, e o cara que está na ponta, ele é sofrido.
Se você vem aprendendo isso no dia a dia, batendo cabeça, perdendo o cliente, às vezes tendo dificuldade ali, né, para fazer o negócio funcionar, às vezes abandonando o negócio. Então, assim, se ele tem alguém parceiro, ele fala, olha, eu posso contar, vou abrir, então isso dá mais segurança também. E é os projetos que eu venho acompanhando. Cara, faço isso diariamente e eu gosto muito de fazer. Eu acredito que vou fazer isso por muitos anos. Show. Legal, gente. Seco, quer contar pra nós um pouco aí dos teus planos também? Cara, então, a ideia do Motorrede, a gente tem já aí 12 anos de quando eu criei primeira vez o site lá e foi seguindo, e o canal tem uns 6 anos aí de existência também. A ideia é seguir nessa mesma pegada de levar informação, nessa mesma pegada como a Tati faz, como o Ayrton faz. Hoje em dia a gente sabe que, né, 12 anos já mudou muita coisa, né? YouTube, site, plataforma, surgem novas redes sociais, então a ideia é essa, é seguir produzindo. Próximas redes sociais que surgirem aí também no meio do caminho, a gente vai seguir produzindo. E sempre continuar levando a informação pro pessoal. É levar a experimentação de moto quando a gente consegue, passar um pouco da experiência da moto, levar um pouco de informação técnica. Eu acho que o Motorrede segue nessa mesma linha aí, pelo menos aí pela próxima década. Legal, olha aí, coisa boa, gente. E, bom, pessoal, para fechar, assim, como o nosso tema aí é o Craques da Mecânica, aí, né, a gente vai pedir para vocês aí fazer uma última pergunta, assim, que é nesse sentido do craque, a gente já falou um pouquinho, mas o mecânico que marca um golaço, que é o mecânico que vocês nos dizem? Manda ver, Tati. Dessa vez ele não tava Esse na não tava no pauta. script, hein? Mas se ela tiver, ela já manda. O mecânico que marca um golaço. É. Poxa, gente, é o mecânico que faz o melhor. Eu costumo falar muito isso, né? Que faz o melhor na condição que ele tem até ele ter condição de fazer melhor ainda. Olha aí. Esse é o mecânico que marca o golaço, que atende seu cliente da melhor maneira possível, que é sincero no serviço, que cobra o que é justo, tanto porque às vezes é justo para o cliente, não é justo para o mecânico. Então eu sempre penso dos dois lados, tem que ser justo para mim, justo para Exato. o cliente, que cobra o que é justo e que faz o que é certo, que a gente sabe que tem muita oficina aí que infelizmente às vezes quer ganhar dinheiro fácil. E não tem como, né? A gente está falando de mecânica e eu já falei sobre isso. Não é um serviço fácil, é trabalho. A gente está aqui para trabalhar, a gente vai para trabalhar, não vai para ganhar dinheiro fácil. Eu acho que esse é o mecânico que faz um golaço, que procura fazer o que é certo. Legal. É o cara que vive da paixão dele, que realmente ele consegue fazer isso funcionar. Então, se ele marcou o gol, ele vai ser escalado pro próximo. E é isso aí. Show de bola. Show, acho que é isso, né? É isso, gente. Eu tenho aí só agradecer a vocês aí por essa mesa aí maravilhosa que a gente montou aqui com o Seco, com o Tati, com a Ayrton. Agradecer a todo mundo que acompanhou a série, né? Se não viu os outros vídeos, procure no YouTube, no Spotify, nos outros podcasts para quem for buscar de áudio, né? Agradecer a equipe aí que se envolveu, nos recepcionaram legal, né? Show de bola, sim. show de bola. A gente foi A bem Tati recebido. experimentou até o Ganhamos uma chimarrão. xicrinha. Chimarrão, bebi chimarrão, bebi cuca, várias coisas diferentes aqui. Paulista, né? Curtindo todos os momentos. A Tati é paulista, ela não conhecia o que era chimarrão. Nem cuca. Mas Nem ela cuca. adorou. A gente vai mandar para ela agora toda semana. Obrigada. Meio quilo de chimarrão. Então, assim, gente, só agradecer mesmo, convidar o pessoal para pedir que curtam, né? Sigam o canal aqui da Rifle, que a gente vem sempre botando conteúdo, muitos deles gerados por quem aqui está, né? E mais uma vez pedir que comentem ali, nos deem dicas se vocês gostaram. Quem sabe a gente repete mais vezes esse Quem encontro sabe aqui. não rola até um ao vivo aí, entendeu? Eu escutei os Legal, bastidores hein? aí, ó. Verdade, hein? Olha. Então deixa um comentário, comenta aí pra gente o que achou. Se tem alguma opinião pra acrescentar, né? Quando a gente falou de dicas, enfim, da manutenção. Tati, passa aí as tuas redes sociais pra todo mundo aí, por favor. Sim, com certeza. Na verdade, o comentário, ele é a nossa base, né? Ele é o nosso parâmetro. ponto aqui pra gente saber se a gente tá no caminho certo, é o comentário de vocês. Então, por favor, não poupem comentários nos nossos vídeos e em todas as redes sociais que vai subir aqui, o nosso podcast / videocast. Estamos contando com vocês para que isso alcance o maior número de pessoas possível. É um pouco da minha história, da história do Ayrton, da história do Seco e da Rifle, que a gente juntou aqui para contar para vocês e convidar para seguir o Falando de Motoca Sem Par, que é a minha rede social no Instagram e no TikTok. A gente está lá todos os dias mostrando um pouco da nossa rotina. Vocês me encontram ali no
YouTube como Ayrton Cardoso. Eu priorizo umas aulas mais completas no YouTube para solucionar problema. Aulas mais completas, né? E no Instagram ali como @AyrtonProfessor. Compartilho também dicas aí junto com a Tati. Sempre a gente está trazendo informações aí para ajudar o pessoal do segmento. Bom, @Secomelo no Instagram, motorrede.com.br no YouTube, youtube.com/motorrede. Vocês vão encontrar teste de moto, avaliação, bastante notícia, bastante conteúdo e bastante conteúdo junto em colaboração com o perfil da Riffle aí também, com vários vídeos bem curtinhos e bem legais aí com as dicas muito boas. Então vale a pena seguir lá, @RiffleOficial também. Legal, gente. Então é isso. Obrigado. Vá mais longe, vá com Riffle. Valeu!